Olá, povo abençoado de Deus. Mais uma vez nós estamos aqui no canal Evangelho Sem Máscaras para junto nós conversarmos um pouco sobre o Evangelho e desmascarar as seitas que estão aí para seduzir, aprisionar e destruir vidas. É isso mesmo, infelizmente. Meus irmãos, nós temos que ter coragem de enfrentar esse momento. Por isso eu convido a você, junto comigo, para você me ajudar nessa batalha. Como? Se inscrevendo no nosso canal e apertando o sininho das notificações, apenas isso. Porque quando você faz isso, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e vai levá-lo a mais pessoas. Também comente, fale, conte uma experiência, e se tiver algo a narrar e quiser que nós transmitimos para você, faremos com o maior prazer. E o assunto hoje é um assunto, como sempre, muito importante. E hoje eu vou contar a triste experiência que aconteceram ali no Manaim de Domingo Martins. Todos sabem que nós temos feito um trabalho muito assíduo contra a seita chamada ICM, Igreja Cristã Maranata. E o propósito não é difamar irmãos, porque deixamos ali irmãos que nós amamos, mas nós temos que falar o que está acontecendo ali, para que as pessoas abram os olhos para não entrar naquela seita. E segundo, para aqueles que estiverem lá, façam reflexão, que não há ali obra perfeita. O que há ali são desvios de conduta, desvios de personalidade, doutrinas hereges, invenções chamadas revelações. Nós temos vídeo no nosso canal mostrando isso. E todos sabem, nós trazemos aqui alguns testemunhos para provar que o que temos falado é a grande verdade. E esse testemunho, eu me lembro que nós estávamos ali em um dos períodos do Manaim, e um pastor, que eu não me lembro o nome dele, ele, após ali o término da aula, ele foi entregar uma visão, uma suposta visão. E ele, contando a visão, dentre muitos detalhes que ele falou da visão, como sempre, ele falou que viu Jesus na cruz. Jesus estava na cruz. E quando ele estava falando ali, mesmo antes dele terminar um pouco, ali o então presidente da igreja, né, o senhor Eudeti, ele quase que ele toma o microfone da mão do irmão e ele o repreende dizendo: você não viu Jesus na cruz. Jesus não está na cruz, você não viu Jesus na cruz. É isso mesmo. Meus irmãos, dom espiritual talvez seja dos grandes mistérios na vida da igreja. Eu creio, eles existem, Deus fala. A verdade é que Deus fala como Ele quiser. Se Deus quiser usar o homem, Ele vai usar. Se Deus quiser usar uma jumenta, Ele vai usar. Se Deus quiser usar um galo, Ele vai usar. Se Deus quiser usar uma criança, Ele vai usar. Se Deus quiser usar um sinal do tempo, Ele vai usar. Porque Deus é Deus. Quem somos nós para definir como Deus fala? Mas, irmãos, chega ao ponto do ridículo, do cúmulo do ridículo, da vergonha, de acontecer uma cena dessa. E todo mundo acha normal. Um pastor, ali dentro do Manaim, ele entrega uma visão que não era visão, porque o próprio presidente falou que ele não viu. Então são ilusões, imaginações. Agora, desse tipo, quantas são transmitidas e passam como sendo revelações do Senhor? Vocês já imaginaram isso? A que ponto cai o ridículo de uma instituição, de uma situação dessa? Naquele caso específico, né, o presidente ali, ele toma o microfone e olha, você não viu tal. Mas as que passam? E as que saem de forma que... Aí me lembrei também uma que aconteceu lá, essa foi mais recentemente, e ela foi televisionada, então ela é pública, eu posso falar, até o nome do pastor Marcelo. Ele tem uma visão que Jesus, dentro de todos os detalhes da visão, Jesus era um goleiro. Ô, meus irmãos, pelo amor de Deus, irmãos, a que ponto a gente chega, o ridículo disso? Eu não falo isso com alegria, irmãos, porque tenho pessoas ali que eu amo, pessoas que a gente tem uma ligação. Mas será que as pessoas não abrem os olhos para ver o que está acontecendo? Jesus é um goleiro, ele estava no gol, aparece um encontro de jovem, uma turma de jovens, uma coisa aberradora, uma coisa estarrecedora, eu não sei nem o nome que dá. A pessoa, como que ele viu Jesus? Jesus era homem? Jesus... Rapaz, é o cúmulo do ridículo.
como do ridículo, né? A Bíblia fala muito claramente que ninguém pôde ver a sua glória, e Jesus hoje ele está em glória. Ah, meus irmãos, vamos ser sinceros. Será possível que nós não lemos Bíblia a ponto de aceitar esses ridículos sobre a nossa vida? E uma terceira situação, irmãos, que durante muitos anos eu presenciei uma cena no Manaim e aquilo me era muito estranho, mas eu nunca tive coragem de comentar isso com ninguém. Até por temor, vai tocar nas coisas de Deus. E depois, quando a coisa vai chegando a um limite que nós estamos vendo, a gente pode ligar uma coisa com a outra e saber que isso não é de Deus. Né? E após eu sair comentando isso com algumas pessoas, são muitos os que estão lá que percebem isso. Mas quem está lá dentro não tem coragem de falar. Porque estão presos a um sistema, têm medo do Jadeti, vivem debaixo da teologia do medo, vivem debaixo da teologia, né, da ameaça. Então eles têm medo do presidente, eles têm medo dos seus pastores, não pode falar. Mas eu, graças a Deus, não estou preso a nada disso, então eu posso falar e dar a minha opinião. Não estou criticando a pessoa humana, né, não estou difamando ninguém, apenas contando o ridículo que acontece. Ali, sempre na sexta-feira tem lá um culto que acontece e tal, e acontecia de um fato interessante, que fazia-se o culto, e no final do culto havia lá um irmão falando em língua estranha, e o outro irmão interpretando como fosse ali dons espirituais. O problema, meus irmãos, que todo Manaim na sexta-feira, normalmente era o mesmo irmão que fazia, se eu não me engano, o pastor Arlindo, quando ele esteve lá, depois ele desentendeu com o presbitério, foi expulso lá, uma coisa, né, vergonhosa, né? O homem de Deus que estava no púlpito profetizando, no outro dia virou inimigo e aquela confusão. É sempre assim, é o caído, né? Mas ele, todo evento, ele ia para o púlpito e ele entregava uma profecia. Mas, irmãos, era idêntica. Aquela voz sonava ali nos nossos ouvidos, idêntica, parecia um CD gravado. Meu filho, que você subiu para aqui, estou guardando. Irmãos, a gente fica pensando, irmãos, como é que pode a gente é seduzido por tantas emoções a ponto de fingir que Deus está falando movido por emoções? Que coisa! Era sempre a mesma palavra, é como um disco arranhado. E eu saindo de lá, comentando com algumas pessoas, pastor, eu achava aquilo ridículo. Então, sim, eu sei que tem muitos lá dentro que sabem disso, mas não pode tocar na obra. Meus irmãos, eu nunca tocarei na obra do Senhor. O que é de Deus, é de Deus. Mas eu preciso expor as meninices, eu preciso expor aquilo que não é de Deus, para que os que são de Deus se manifestem. Foi isso que irmãos fizeram durante toda a história da igreja, que lutaram contra heresias, contra seitas, e eu não vou ser diferente. Né? Eu não vou me calar diante daquilo que eu sei. Então, esse testemunho hoje aí, triste de acontecimentos ali no Manaim, é para você que está aí dentro, abra os olhos, perceba, tenha coragem de desafiar o sistema, não seja um covarde. Ser um covarde com medo de quê? De homem. Jesus disse, a palavra de Deus diz, não tema aquilo que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Temei aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno ainda. E só um pode fazer isso, que é o dono da vida, que é Cristo. Agora está temendo o homem? Vamos largar de ser meninos. Vamos largar de ser meninos. E ainda diz, eu que sou caído porque saí de lá. Ainda você, é o caído. Eu sou o caído, sou eu que estou no púlpito fazendo, eu digo, eu reconheci o erro, eu pedi perdão a Deus e tomei minha posição e saí. E vocês estão aí dentro, vendo tudo isso e continuam vivendo nessa mazela. É tempo, meu irmão, é tempo de abrir os olhos. É tempo, ficar falando de volta de Jesus não te prepara para a volta de Jesus, não. É a nossa vida, a nossa conduta de vida que nos prepara para a volta de Jesus. Você pode nunca falar da volta de Jesus, mas se você estiver vivendo como Cristo ensinou, você vai ser arrebatado. Agora, você pode falar da volta de Jesus todo dia. Se você não estiver vivendo como Cristo nos ensinou, certamente você não vai alcançar essa bênção. Que Deus te abençoe. Você chegou até aqui. Inscreva no nosso canal. Ajude a divulgar esses testemunhos que são horrendos, vergonhosos, para que outras pessoas não caiam nessas mentiras, na lábia mentirosa de homens mentirosos. Que vivam o Evangelho de verdade. O Evangelho é lindo, o Evangelho é poderoso, o Evangelho é maravilhoso. Então, não caia no lábio de homens enganadores.
Se inscreva, aperte o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo com a pessoa que você ama e comente aí. Se você viu uma experiência parecida, comenta aí no canal para que a gente possa conhecer a sua experiência. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.